Sejam muito bem-vindos a essa aula Nutrição e Cérebro Feminino. Então, a ideia dessa aula é que ela seja realmente leve, seja introdutória. Um dos meus maiores problemas foi conseguir fazê-la ficar curta, porque isso aqui de fato é assunto para um curso inteiro, no sentido de um curso de autoconhecimento e autonomia, tá? E é nesse assunto e nesse tema que a minha cabeça tem funcionado o tempo todo, exatamente porque eu entendo o quanto nós precisamos saber dessas informações e nos munir de conhecimento para que possamos tomar as melhores decisões por nós mesmas. Isso é muito sério, muito delicado e à medida que a gente for conversando aqui, vocês vão entender melhor por quê. Mas então, só reforçando que é de fato uma aula introdutória, com a intenção de trazer para vocês os primeiros elementos para que vocês possam, acima de tudo, compreender o que está acontecendo aí dentro de vocês, tá? E principalmente porque a maioria, acho que todas têm filhos, têm filhas, e uma das coisas que eu venho entendendo com relação à saúde, nutrição, medicina, é a história de vida mesmo, né? Que fazemos parte de uma linha da vida, de uma linha existencial aqui nesse mundo, e que muitas das coisas que a gente aprende talvez não sejam mais tão úteis ou suficientes para nós. Mas a beleza, uma das belezas da maternidade, da mágica, né? Dessa linha sequencial ancestral, é que a gente tem a chance de fazer muito melhor pelos nossos filhos, no caso, pelas nossas filhas. E eu acho que isso já é motivo mais do que o suficiente para a gente, de fato, aprender cada vez mais e melhorar cada vez mais. Porque é aquela frase que eu sempre digo: se a gente não está melhorando, a gente está sempre piorando, não existe estabilidade na existência. E a mesma coisa serve para a educação, para a formação que a gente dá às nossas filhas e a todo o resto. Então, eu vou começar com uma frase que ela está na minha cabeça desde que eu escutei. Fala que nós precisamos conhecer-nos, dominar-nos, para então bem servir, né? E todo o meu trabalho vem sendo focado bastante nisso, é nisso que bate para mim como uma verdade muito grande. E, vocês vão entender como que a gente pode trabalhar melhor tudo isso e talvez, quem sabe, começar a mudar um pouco esse jogo, né? De transferir tanto a autonomia para os meios médicos e de saúde ou de doença disponíveis, mas principalmente começar a trabalhar esse autoconhecimento e esse autodomínio para discutir melhor com os profissionais que vocês elegerem para cuidar de vocês e cuidarem das famílias de vocês, com autonomia, com ferramenta, entendendo que é sempre o nosso, o de vocês, o do paciente que está na reta, ok? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto. Então, a ideia dessa aula é mostrar um pouquinho como que a alimentação e o estilo de vida impactam o funcionamento do cérebro ao longo das fases da vida. E aí, eu precisei escolher a parte específica do cérebro, porque é de fato o centro de comando do nosso corpo, porque é de fato quem determina quase todo o resto, tanto metabólico quanto emocional e mental. Então, vocês vão entender que a gente vai começar de um jeito mais aberto, não se assustem. Eu preciso passar algumas noções técnicas para vocês, pouquinho assim, e daí a gente vai chegar bem nessa parte mental e emocional, mas principalmente entendendo que o cérebro é um centro de comando. Então, se eu estou falando do cérebro, eu estou falando de todo o funcionamento do meu corpo, tá? Então, os objetivos dessa aula, exatamente, apresentar o tema e explicar as mudanças hormonais e cerebrais ao longo da vida da mulher, explicar a importância da nutrição e do estilo de vida para a saúde cerebral e falar um pouquinho sobre estratégias práticas e eficientes para a gente modular e ter sempre melhor qualidade de vida, melhor saúde, melhor disposição. Então, uma breve apresentação. Eu sou nutricionista formada pela Universidade de Brasília em 2024. Ano passado fiz 20 anos de formada. Eu tenho pós-graduação em nutrição funcional materno-infantil da gestação à adolescência. Tenho especialização em modulação intestinal e vários outros cursos livres. Venho me especializando nos últimos 2 anos e provavelmente é por aí que iremos no que nós chamamos de nutrição e medicina de precisão. Nós não vamos conseguir falar sobre isso hoje, mas podemos falar sobre isso mais para frente em nutrição comportamental, e na verdade, nutrição comportamental é algo que sempre foi o meu modo de olhar, de agir, de trabalhar, desde que eu me formei, antes de inclusive ter inventado esse tema.
tenho 20 anos de experiência em consultório, com mais de 6 mil atendimentos, e desenvolvi não é um método, é o que eu chamo de uma ampliação da visão de nutrição, que é a nutrição integral, porque nós sabemos que tudo aquilo que nutre que alimenta, né, que estimula os nossos sentidos, nos alimenta, nos nutre. Então a gente precisa sair dessa ideia de que o nutricionista receber uma dieta e que comer ruim e que dieta é sinônimo de restrição e de coisa ruim, e entender que nós estamos nos nutrindo, todas as nossas camadas, o tempo inteiro, por todos os nossos estímulos, e por toda a nossa percepção do mundo, inclusive. Então, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender um pouquinho e entendam que isso é um universo e eu não tenho nenhuma intenção de que vocês saiam daqui dominando esse assunto, porque até para os profissionais de saúde isso é super complexo e isso muda o tempo todo. E eu tentei trazer para cá o simples, o simples, o simples, mas esses nomes vocês têm que saber que eles existem, vocês têm que entender mais ou menos, ou pelo menos um pouquinho de como que isso funciona no teu corpo, tá? Então a gente precisa, nós somos regidos por muitos hormônios, e a melhor forma de você entender isso é que os hormônios, eles são mensageiros, eles sempre estão ali circulando no teu corpo, emitindo, levando e trazendo mensagens de coisas que precisam ser feitas ou deixadas de fazer, tá? Para os músicos, para as musicistas aqui, a Raíssa talvez possa ter bastante clareza com relação a isso. Pensem nos nossos hormônios como mensageiros de uma grande orquestra, tá? Em que o grande maestro vai ser o nosso cérebro, porque é ele que vai comandar tudo isso, ok? Então, vocês precisam sempre ter em mente que nós temos hormônios, que nós vamos falar bastante sobre essa classe específica, esses 6 especificamente aqui hoje, mas que tudo que acontece dentro de nós, inclusive numa grande influência do que sentimos, está relacionada ao funcionamento dos nossos hormônios. E aí também só para dar uma palhinha de como que a nutrição não é que ela é fundamental, ela é determinante na qualidade de tudo isso. Hormônios são formados a partir de proteínas ou de gorduras, tá? Então, chega a ser surreal a gente não ter sido ensinada desde a época da escola da importância da nutrição, da alimentação, sobre quem somos, sobre quem pensamos, sobre como agimos. Então, nós temos aqui o estrogênio, e aí eu fiz de propósito, a gente vai começar a jogar algumas informações soltas e a gente vai costurar isso direitinho ali na frente. Então, agora eu quero só que você tenha em mente que o estrogênio ele está relacionado ao encantamento, à beleza, à criatividade, à disposição, à vontade, à capacidade, né, o sentimento de capacidade, a paixão, o amor e a autoconfiança. É um hormônio muito maravilhoso da gente. E aí, é claro, ele tem muitas funções metabólicas, mas eu estou aqui trabalhando sobre cérebro e sobre como que a dança desses hormônios afeta o nosso cérebro e, consequentemente, o que sentimos. Porque a minha ideia é que vocês entendam que não é que tudo seja emocional, tudo é o teu corpo, tá? E o teu corpo é uma coisa só, não se pare de separar mente e corpo, porque a tua mente está dentro do teu corpo e o que você pensa e sente é produzido a partir daquilo que o teu corpo produz, ok? Então, a progesterona, ao contrário do que muitos pensam, deixa eu ver se eu consigo botar essa canetinha aqui. Acho que é isso aqui, né? Peraí. Eu nunca tenho. Ah, mas é que tem uma setinha, vocês conseguem ver, né? Ao contrário do que muitos pensam, ela é um hormônio que vai te trazer calma, confiança no processo e bem-estar. Eu vou melhorar isso ali na frente, tá? A testosterona, como muitos também já conhecem, e acho que vocês sabem que a mulher também tem níveis de testosterona e ela precisa ter. Então, é um hormônio que vai falar bastante sobre estratégia, sobre praticidade, sobre força, sobre libido e sobre articulação, aquela pessoa que consegue articular bem as coisas, ok? E claro, quando eu estou colocando essas características hormonais aqui, eu estou falando de um lugar em que esses hormônios estejam em equilíbrio, por favor. O cortisol é o nosso conhecido hormônio do estresse, ele é um hormônio de luta e fuga. Ele fala sobre luta e fuga, sobrevivência, estresse e atenção, aquela atenção maior, justamente porque você está em perigo, então o teu corpo precisa de mais atenção de foco total naquela situação para poder te tirar o mais rápido possível da situação de perigo. Ah, eu não consigo ver o chat aqui.
Qualquer coisa, meninas, vocês abram o microfone e podem falar, se for o caso, só porque aí eu estou aqui numa explanação, mas se tiver qualquer erro, qualquer questão, eu não vou ver. Aí vocês me avisem, tá bom? E aqui no telefone também eu estou gravando, então tô meio no escuro aqui. Eu poderia ter colocado o chat do lado, mas eu não fiz, então vamos do jeito que está aqui mesmo. E os nossos dois últimos hormônios que a gente vai falar rapidamente hoje são o hormônio tireoidiano, que é exatamente a tireoide, que é essa glândula que fica aqui nessa região, que vai nos falar sobre metabolismo, sobre regulação total do corpo, sobre frequência cardíaca, regulação da frequência cardíaca, é, da nossa pele, qualidade da nossa pele, regulação da temperatura, fertilidade e digestão. E a insulina, tão falada e conhecida insulina, que ela é responsável principalmente pelo controle da glicose, ou seja, do açúcar na corrente sanguínea, tá? Eu não vou também ter como falar muito profundamente sobre esse desdobramento todo, mas a gente vai tentar passar na conversa desses hormônios entre eles, e por que que a gente fala tanto sobre isso aqui, sobre insulina, e fala menos sobre os hormônios sexuais e os efeitos que eles têm sobre o nosso metabolismo e a nossa mente, tá? Então é o seguinte, isso aqui é uma coisa muito importante que toda mulher saiba minimamente como funciona, que a gente chama de eixos hormonais. Então, o centro de comando do teu corpo, ele está aqui mais ou menos no centro do teu cérebro, numa região chamada hipotálamo, tá? Então, esse H aqui é de hipotálamo para os três eixos. Então, a gente tem uma conversa direta entre o hipotálamo, ele transmite uma mensagem para a hipófise ou pituitária, que é por isso que tem esse pezinho aqui, que vai transmitir uma mensagem diretamente para essas glândulas principais. Para que vocês saibam, esse T é de tireoide, então eu tenho o primeiro eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide, que vai produzir os hormônios da tireoide, que fazem aquilo que eu já mostrei para vocês. Eu tenho esse segundo eixo, hipotálamo, pituitária, adrenais. Aqui, essas glândulas adrenais aqui, elas são responsáveis por produzir vários hormônios, mas a gente vai focar no cortisol, que a gente já falou também que é o hormônio do estresse, da luta e fuga, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o eixo hipotálamo, pituitária, ovários, que vão ser os responsáveis por produzir os nossos hormônios sexuais femininos. Ok? Então, só para vocês entenderem que precisa haver uma conversa feliz e fluida entre esses eixos e que qualquer desvio que seja para, principalmente no nosso caso de vida moderna, de dificuldade de gerenciamento do estresse aqui para as adrenais, eu posso ter prejuízo na produção dos hormônios sexuais femininos e no meu metabolismo como um todo, que é a minha tireoide. Porque entendam o seguinte, o meu corpo ele trabalha com prioridades, igual a nossa rotina e a nossa agenda. Né? Quando o bicho pega, a gente deixa tudo que não é tão importante para lá e vai fazer aquilo, vai apagar os incêndios que são necessários. O nosso corpo ele funciona da mesma maneira. Então, se eu não consigo sair do estado de sobrevivência, de luta e fuga o tempo todo, meu corpo entende que dar energia, dar nutrientes para as outras áreas que são secundárias, como, por exemplo, pele, regular o metabolismo, se manter ali no peso adequado, reprodução, é secundário e ele não vai dar energia para aquilo, ele vai desviar todas as vias metabólicas para aquilo que importa, que é sobreviver. Tá claro isso? Ok? Então, esses eixos aqui são muito importantes. E aqui, não se assustem com essa figurinha, mas eu preciso mostrá-la para vocês porque vocês precisam ter em mente essa história. Isso aqui é uma cascata hormonal, uma via hormonal bem simplificada mesmo. Eu trouxe a mais simples possível, só para vocês entenderem um pouquinho da onde que vêm esses nossos hormônios que a gente conversou, como eles são produzidos e que existe uma sequência, tá? Então, os hormônios, como eu falei, os hormônios androgênicos, que são esses hormônios sexuais, eles são produzidos a partir do colesterol. Então, começamos por aqui. São produzidos a partir de gorduras e, nesse caso específico, são produzidos a partir do colesterol. Colesterol é tão importante para o corpo. Para vocês terem uma ideia, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Já que nós estamos falando de cérebro, 2/3 do cérebro é formado por gordura. E 1/3 dessa gordura é colesterol. Então, se um órgão tão pequenininho como é o nosso cérebro, que é responsável por 4% da nossa massa corporal, e ele consome mais ou menos é, quase 80% da nossa energia, vocês imaginam o quanto esse tal desse colesterol é importante. Colesterol é tão importante que o corpo não espera a gente consumir, tá? O nosso corpo produz colesterol porque a gente não pode viver sem ele. Então, eu não vou também me aprofundar nisso, mas só para vocês entenderem como existem muitos mitos e muitos erros com relação a essa história de alimentação e de restrição, e que isso, no longo prazo, vem nos prejudicando, principalmente nós, mulheres, profundamente.
Então, para que vocês entendam o tamanho do problema. Colesterol, então, vai produzir progesterona, tá? A partir da progesterona, eu posso produzir cortisol, que a gente falou aqui, posso produzir os outros corticosteroides aqui, que são outros tipos de hormônio que a gente não vai falar, que vai regular as reabsorções de minerais, de sódio, cloro, enfim, né, lá no nosso rim, tá? E a gente vai produzir testosterona, e a partir dela a gente vai produzir o tal do estradiol. Então, o cortisol, ele vai afetar o metabolismo de proteínas e carboidratos, ele vai suprimir a resposta imune, ou seja, ele pode baixar a imunidade, ele pode produzir mais inflamação e pode produzir mais respostas alérgicas. Porque o cortisol, ele foi feito para subir e depois cair. Ele não foi feito para ficar alto o tempo todo, exatamente porque dá muito trabalho e gasta muita energia para produzir esses hormônios todos. Então, só para já ir montando esse quebra-cabeça, né? Costurando essa história aqui para vocês. Quando eu produzo lá a minha progesterona, mas começo a demandar demais para essa via de cá, para o cortisol, eu começo a ter problemas com essa via de cá. E daí eu vou começar a ter vários sintomas, tanto de aquelas adrenais, que são as glândulas que produzem o cortisol sobrecarregadas. Cadê meu apontador? Ele some de vez em quando. Voltou. Assim como eu começo a ter problemas de substrato, eu não tenho mais tanta progesterona, eu não consigo produzir testosterona, eu não consigo produzir estradiol direito, tá? Então, o estradiol, a testosterona e o estradiol, eles vão influenciar em todas aquelas coisas que a gente já falou lá no começo. Então, isso aqui eu preciso que vocês entendam que para essa via acontecer, eu preciso, olha que coisa interessante, da tal da vitamina D. Ai, o negócio não aparece. Da vitamina D, que a gente recebe prioritariamente por meio do sol, né? Então, a vitamina D, ela é, na verdade, um hormônio que ele é ativado no nosso corpo a partir do colesterol. E eu preciso de nutrientes específicos que eu tirei aqui dessa cascata para simplificar. Mas o que eu preciso que vocês entendam é isso: é que quando a gente, por exemplo, tem um problema lá de sistema imune, não para de ficar gripada, ou de, ai meu Deus, fiz de reposição hormonal. Ai, meu Deus, eu preciso de vitamina D. Então, só suplemento, eu só reponho hormônio. E eu não entendo essas vias, eu não entendo toda a cascata do estilo de vida e do que me trouxe até aqui. Eu estou tentando tratar um ferimento inflamado, infeccionado de, sei lá, de a bala, né, com um band-aid, tá? E é isso que está acontecendo com a maioria de nós nesse processo que a gente tem vivido, com o sistema que está sendo, nos está sendo oferecido. Até aqui tudo bem? Eu preciso que só ver se eu consigo achar o chat. Porque eu preciso ver vocês. Aqui, o chat está aqui. Achei o chat. É, Alguém me diz no chat se tá tudo bem. Tudo certo, perfeito. Só para eu poder ficar mais tranquila. Deixa eu até deixar aqui do lado. Deixa eu baixar ele, porque senão. Tá, então vamos continuar. Então, até tranquilo, né? Então, só queria que vocês entendessem essa via. E aí, isso aqui também é bem. Todo mundo já viu isso na escola, mas eu só queria trazer isso de volta. Porque toda mulher precisa entender sobre o seu próprio ciclo, tá? Então, esse aqui é um desenho esquemático do ciclo menstrual feminino. Então, a gente tem, por estabelecimento, a gente estabelece, né, que o ciclo menstrual feminino ele vai durar, em média, 28 dias. É normal, considerado normal, que ele dure entre 23 e 32, se não me engano. Então, isso difere muito de mulher para mulher, mas a gente está fazendo aqui uma média, tá? Então, saibam que no primeiro dia da sua menstruação é o primeiro dia do seu ciclo menstrual. Isso é muito importante de você entender. Então, nesse primeiro dia, e até mais ou menos o meio, que é quando você ovula, a gente tem o que a gente chama de fase folicular. Porque nós nascemos com todos os nossos óvulos, a gente já nasce com eles todos e a gente vai amadurecendo e liberando esses óvulos ao longo da nossa vida fértil, nos nossos ciclos menstruais, tá? Então, quando a gente fala em ovulação, é exatamente isso, é quando eu amadureci mais um folículo e ele está maduro e ele está pronto para ser fecundado. Se ele não é fecundado, eu entro no que eu chamo da fase lútea, que é aquela fase em que ele vai ser descamado, e eu vou menstruar mais uma vez, fechando mais um ciclo. Eu lembro direitinho quando minha mãe foi me explicar isso quando eu era pequena, que contaram para ela, sem estudo nenhum, que a menstruação era o corpo chorando porque não tinha vindo um bebê para o corpo cuidar. Então é bem isso, é super bonito e tem muito a ver com tudo que a gente acredita e vive, né? Então é importante entender, aqui, ó, esse mais clarinho mostra a predominância do hormônio progesterona e o mais escuro do estrogênio.
Então, entenda que na fase folicular, que seria a primeira metade do ciclo, nós somos regidas principalmente pelo estrogênio. A progesterona está bem baixinha e eu tenho aqui o estrogênio mais alto, que vai aumentando, inclusive, quanto mais perto da ovulação a gente fica. E por isso que muitas mulheres, elas têm uma tendência de mais alta energia na primeira metade do ciclo, e elas têm uma tendência, inclusive, de maior libido, porque o estrogênio dá essa vontade de viver, melhora a pele, melhora o cabelo, melhora tudo. E acabei de receber aqui a reunião vai ser encerrada em 10 minutos. Eu já estou com outro link aqui. Eu disponibilizo para vocês e a gente entra de novo, tá bom? Sabia que eu ia falar demais, mas eu precisava arriscar nisso aqui. Deixa eu fechar. Então, só finalizando, assim que cair, a gente já entra de novo. Bom, então, a gente tem essa alta de estrogênio, e aí na ovulação, depois da ovulação, esse estrogênio começa a cair e é a progesterona que vai subindo, tá? E quando a gente menstrua, os dois caem bastante. E por isso é que aqui pode acontecer a TPM, que é como se fosse um corpo perdido à deriva, que não está sendo regido por maestro nenhum, então aquela orquestra ela fica meio em pânico, sem saber o que fazer. Mas é tudo tão perfeito, tão bonito, que tudo isso se renova a cada 28, 30 dias. A questão é que muitas das mulheres hoje em dia estão sofrendo com isso aqui, ó. Essa progesterona dela está aqui, ó, ou está aqui. Ela está baixa o tempo todo, tá? E isso faz com que a gente tenha uma TPM ampliada, muitas vezes até um transtorno disfórico pré-menstrual, que seria uma condição mais psiquiátrica mesmo. Então, tem muitos dos nossos problemas que estão acontecendo. Primeiro, que a gente não entende isso aqui, e depois, porque nós estamos com os nossos hormônios desregulados e a gente não consegue é, ciclar como deveríamos e nem, consequentemente, existir como deveríamos. Para vocês entenderem o tamanho do problema, preste atenção no próximo slide. Esse aqui é o seu cérebro no ciclo menstrual. E aqui são as informações mais recentes que a gente tem. Você vê que esse é um estudo de 2023. Então, esse aqui seriam as regiões do seu cérebro que são ativadas pelo estradiol, tá? Pelo estrogênio aqui. E aqui as regiões que seriam ativadas pela progesterona. Então, o seu cérebro, ele é completamente diferente a cada momento do seu ciclo menstrual. Então, quando a gente fala em mulheres de fases, em muitas diferenças, em muita dificuldade, isso que a gente está nem colocando o componente de estresse crônico aqui, tá? Isso aqui é um corpo feminino que existe. Nós estamos falando de uma alteração física cerebral o tempo todo, tá? Então, tenham essa imagem em mente e entendam que é preciso conhecimento, autodomínio para bem servir. E aí, mais uma figura para que a gente possa entender o cérebro feminino e as suas mudanças ao longo da vida. Então, a gente sabe hoje, e todos esses estudos são muito recentes, neurociência para cérebro feminino, separando de fato os estudos para homens e mulheres, é muito recente. As descobertas são embrionárias e a gente tem muito a aprender por aí, mas o que tem para ser falado aqui já é sensacional. E aí eu vou, inclusive, tentar fechar esse slide e aí a gente já muda de reunião, se for o caso, tá bom? Então é importante saber que o cérebro feminino ele tem, de fato, maior conectividade entre os hemisférios e maior sensibilidade hormonal. Tem uma informação que ela também é nova e que eu sei que a maioria de vocês ainda não tem acesso a ela, não teve, é que cada vez mais os cientistas estão correlacionando as depressões, os transtornos mentais, né, de humor, principalmente bipolar também, mas vamos colocar depressão e ansiedade como uma resposta ruim, uma resposta ao mau funcionamento hormonal, tá? Então existe uma conexão entre os seus hormônios, principalmente progesterona e estradiol, profunda entre os transtornos de humor. Isso é muito importante, muito importante. Isso pode mudar tudo, tá? E aí, é importante, e que essa é talvez a informação mais importante dessa aula, que nós passamos por, nosso cérebro passa por três grandes marcos hormonais. O primeiro deles acontece na puberdade da menina, em que ela vai deixar de ser criança para ser mulher, tá? E aí existe um desenvolvimento e uma vulnerabilidade emocional maior, porque ela precisa transformar aquele corpo e aquele cérebro para os desafios que chegarão com o início da vida adulta. A segunda grande transformação acontece em todas as mulheres que passaram por uma gestação e pelo puerpério. Então, a gente tem alterações estruturais e o nascimento é, na marra, literalmente, na forja desse vínculo materno, tá? É tão impressionante o que acontece
que uma mãe é capaz de, no escuro e com os ouvidos tapados, ela reconhecer a sua prole. Eu sempre me arrepio quando eu falo isso. Pelo cheiro, tá? Toda mãe é capaz de fazer isso, porque ela precisa especializar esse cérebro em garantir o bem-estar e que a prole vingue. Então, ela precisa passar por um processo, por um ritual, que nunca é simples, né? Nenhum processo que importa na vida é gostosinho. Existe um atrito, existe um estresse, para que ela consiga ser essa mãe. Isso é metabólico, isso é fisiológico, ok? E aí a gente tem o terceiro marco desse cérebro feminino, que acontece exatamente na menopausa, que é quando esses hormônios reprodutivos caem, né? Quando a gente chama de falência ovariana, eles param de produzir esses hormônios e você entra nessa terceira fase da vida. Por quê? Porque tudo aquilo que você precisava para ser uma mulher, para deixar de ser uma menina e ser uma mulher, ou para ser uma mãe, que agora que seus filhos estão crescendo e provavelmente vão começar a sair de casa se tudo der certo, você não precisa mais. Você precisa olhar para novas coisas, né? Então, a informação mais importante, e que eu não tinha ela até muito pouco tempo, é que a menopausa nada mais é do que uma grande especialização, como essas outras que você já passou, e eu tenho certeza que se você entendeu a dádiva e o milagre e a maravilha que foram essas outras, você não é menos feliz que você passou por elas. Pelo contrário, você chegou até aqui. Você é mais feliz, mais realizado e compreende melhor o mundo. Conhecer-se, dominar-se e servir. E aí, entre a gestação e a menopausa, a gente tem o que nós chamamos de climatério ou perimenopausa, que é esse período que muitas aqui estão passando ou acabaram de passar, e muitas de vocês vão emendar o pós-parto com a perimenopausa. Exatamente porque a perimenopausa acontece, via de regra, ali a partir entre os 40 e os 48 anos. A perimenopausa são os anos que antecedem a menopausa. A menopausa, ela é um carimbo, tá? Então a gente determina a menopausa quando completa, no dia que completa um ano que essa mulher parou de sangrar definitivamente. A perimenopausa é o período de transição, tá? É a montanha russa de transição que nós temos com relação a isso. Então, nós precisamos entender que o nosso cérebro passa por profundas transformações nessas três fases, mas porque ele está se especializando, e não porque ele está piorando, e não porque ele está encolhendo e nunca mais ele volta, e não porque a partir disso nós somos muito mais vulneráveis e temos muito mais chances de ficarmos piores. Não é isso especificamente que determina as nossas melhores ou piores chances. Como vocês já devem imaginar, e muitas de vocês já sabem, o que determina isso é o nosso estilo de vida. É o que nossas avós fizeram com a vida delas. É o que a nossa mãe fez com a vida dela enquanto nós estávamos intraútero e o que nós estamos fazendo com a nossa vida, tanto para nós mesmos quanto para o futuro de, no mínimo, as duas próximas gerações. E é por isso que eu sempre digo que nutrição é a área da medicina mais difícil que existe, mais importante e mais difícil de ensinar. Porque eles podem te prometer mundos e fundos, mas se você não entender que está na sua mão fazer o melhor possível todos os dias, assim como tudo que é importante, você não vai conseguir virar esse jogo, nem o seu e nem o da tua família. Esse é o conceito mais importante que vocês também precisam se lembrar sempre que talvez quando bater um desespero ou uma falta de compreensão, que é esse conceito de poda sináptica. Então, eu gosto muito dessa ideia, porque todo mundo tem uma planta em casa, eu tenho uma avó que. Deixa eu checar se está tudo sendo gravado. Tem uma planta em casa, eu tenho uma avó que cuida das plantinhas. E todo mundo sabe que, de tempos em tempos, é preciso podar as plantas para que elas possam crescer de mais fortes, né? Então, nada mais é isso nada mais é do que acontece com o nosso cérebro também nessas três fases que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Só que, é claro, tudo nesse corpo, ele é muito. é, as coisas do nosso corpo, elas não acontecem no tempo que a gente muitas vezes gostaria, porque até porque nós vivemos na era do clique, né? Da atenção, do imediatismo, mais do que nunca. Então é importante entender quanto tempo essas coisas duram e se preparar para elas, tá bom? E aí aqui agora a gente vai entrar então numa parte mais prática, é, reforçando que o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é informação. E eu vou deixar para vocês disponível por escrito, porque é muita coisa para vocês mudarem, testarem em casa. Então, eu estou preparando um material adicional por escrito, que assim que ele estiver pronto e editado direitinho, ele vai para vocês de presente junto com a gravação da aula, tá? Não se
E entendam, estou fazendo isso de propósito também, porque ando um pouco preocupada com a história do imediatismo e da necessidade, as pessoas quererem o suplemento, a medicação, e não entenderem que elas precisam primeiro entender o que está acontecendo com elas, para depois, aí sim, junto com o profissional habilitado e competente, saberem juntos o que, que vai ser melhor para elas. Então, eu não vou deixar aqui muitas e muitas coisas e o mundo imenso que a gente tem, tanto de alimento, quanto de suplemento, quanto de fitoterápicos que a gente pode usar nessa fase, para que vocês possam estudar isso com mais calma e mais responsabilidade, porque seria uma irresponsabilidade tamanha da minha parte, como é o que eu tenho visto estar acontecendo por aí. E quanto mais informação solta vocês têm e não individualizada, mais confusas e mais em risco vocês ficam. Então, o que que acontece na puberdade? Isso também é uma informação super legal. O nosso cérebro, e aí eu vou usar só essa figura que está aqui, só para mostrar mais ou menos, a gente tem mais ou menos uma divisão didática de três partes, né? A gente tem o nosso sistema mais primitivo, que é responsável pelas nossas reações mais imediatas, que seria ali aquele cérebro ancestral mesmo. A gente tem um sistema emocional, que é responsável pelo que a gente sente, pela nossa resposta aos estímulos externos. E a gente tem o que a gente chama, seria uma área mais recente, biologicamente falando. Gente, por que meus mouse só tá aqui? Que seria o que a gente chama de córtex pré-frontal, tá? Então a gente tem como se esse cérebro fosse sendo aprimorado, ele vem evoluindo ao longo da existência humana, mas esse desenvolvimento também acontece numa vida só, na vida da sua filha que está aí, né, aconteceu com você. Essa parte frontal aqui, né, o córtex pré-frontal, ela é responsável. Olha que legal, cara, e falar isso para vocês é muito legal, porque vocês têm muito conhecimento em vícios e virtudes e educação da vontade, e uma noção muito mais certeira de como educar as crianças, que vocês têm mais formação. Então, essa parte aqui, ela só termina de se desenvolver entre os 21 e os 24 anos. E essa parte é exatamente a parte do cérebro responsável por decidir fazer o que é certo. Quando eu entendi isso, eu entendi por que que a minha adolescência foi tão ruim e por que que, coitado, os meus pais não tinham o menor recurso para trabalhar, e por que que muitas coisas da psicologia positiva são catastróficas, tá? Então, uma criança pequena, ela não tem nada disso nem de perto formado. E ela só vai ter isso. Acho que tem um microfone aberto, gente. Deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar. Quem é? Só um pouquinho. É da Cíntia. Deixa eu ver se tem mais algum. Já tirei, pronto. E essa. Deixa eu voltar aqui. Essa. Isso aqui só vai acontecer, então, nessa fase da puberdade. Então, lembra que eu falei da corda sináptica? Essa, esse aprimoramento, ele tem um tempo para acontecer. Enquanto isso, é preciso que os pais, de fato, traduzam bem a realidade para os seus filhos e tragam para ele a segurança de que tá tudo bem e que eles sabem escolher bem por ele. Porque ele não sabe fazer isso. E ele só vai, ela, né, só vai aprender a fazer isso lá pelos seus 21 anos. E aí a gente também exige menos dos nossos adolescentes, porque, coitado, eles vão fazer besteira mesmo, eles não têm desenvolvido neurologicamente falando essa parte que é responsável por decidir pelo certo, pelo decidir pelo que é melhor e não mais gostoso, mais prazeroso. Ele não consegue sair muito daquela história de fugir do prazer e buscar, de fugir da dor e buscar o prazer. E o grande problema hoje em dia é que muitos adultos também não, porque isso aqui não está sendo bem informado nem bem desenvolvido, porque nós temos problemas nutricionais e problemas ambientais e problemas de formação humana, problemas morais, tá? Então isso aqui é bem legal quando a gente pensa nas nossas filhas. Então, a gente tem um aumento de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, ou seja, a gente tem, de fato, um aumento de hormônios neurotransmissores de bem-estar, de motivação. A dopamina tem muito a ver com a motivação de fazer as coisas, a serotonina tem muito a ver com essas recompensas. Vou passar bem rápido por isso aqui. A gente tem uma plasticidade neural intensa, ou seja, é uma fase de muitos aprendizados, de muita conexão, de muitas novas conexões, e por isso que, de novo, o adolescente, ele tende a ter muito sono, muita preguiça aqui mesmo, então a gente também precisa, de alguma maneira, compreender isso e ajudar. E aí a gente vai ter aqui, eu coloquei aqui nutrientes essenciais, mas na verdade todos os nutrientes são essenciais e todos os nutrientes essenciais que estão faltando vão fazer muita falta. E é muito importante entender que a gente tem algumas janelas de oportunidade, e eu vou citar por alto também.
que a gestação é uma delas, a introdução alimentar é outra e a adolescência é a terceira, tá? Tudo que a gente vem fazendo ao longo dos anos, nós somos hoje o saldo do que fizemos, e nós e o ambiente conosco nos últimos 15, 20 anos. Então, esse aqui seria quase que a terceira oportunidade de transformar profundamente isso. A gente está sempre em transformação, a gente não está parada, não tem essa de não formar uma célula nervosa, não tem essa de não ganhar mais massa magra, é mentira, só que é tudo mais lento, porque nós não temos mais essa oportunidade aqui com esse tanto de neurônio, com esse tanto de chance que nos é dado nessa idade, tá bom? Então, só alguns nutrientes que são importantíssimos, o ferro e a B12, e a gente tem um problema sério com as famílias veganas que não tratam direito à reposição para nutrientes que são prioritariamente de origem animal, como o ferro M mais biodisponível, e como a vitamina B12, que vem dos fontes animais, magnésio, que está presente principalmente nas folhas verdes escuras, a gente tem um problema sério com as famílias que não priorizam os folhosos, os crus e os vegetais, e ômega 3 para o desenvolvimento cognitivo, que aí é uma questão mais complicada, que também não vou aprofundar, mas que a suplementação é de fato indicada, não porque a gente precisa muito, porque se você for pensar, não faz nenhum sentido um ácido graxo essencial lá de lugares muito frios, a gente precisa tanto aqui, mas ele equilibra com as gorduras inflamatórias que a gente consome nos fast foods, a gente vai falar disso ali na frente mais um pouquinho, tá? Na gestação, a gente tem profundas transformações para promover o vínculo materno, como nós já falamos, e toda mãe que já viveu isso uma, duas, três, sete, 10 vezes sabe do que eu estou falando. É um aumento da ocitocina para o cuidado e empatia, então a ocitocina é um dos grandes maestros dessa sinfonia aqui, dessa orquestra. Ela é considerado o hormônio do amor, né? E é lindo porque, de fato, é um hormônio extremamente envolvido na relação sexual, extremamente envolvido no parto e na ejeção do leite. Então, a prolactina produz o leite, a ocitocina é responsável por ejetar o leite. E ela é um hormônio que eles estão descobrindo que ela tem muito mais ele tem muito mais outras funções, mas a gente vai fechar aqui. No pós-parto, nós temos uma queda abrupta, tanto de progesterona quanto de estrogênio. É por isso que nós temos, geralmente, cabelos maravilhosos, pele maravilhosa, geralmente uma gestação equilibrada, ela traz para gente, no segundo trimestre, mais disposição e, ao mesmo tempo, uma confiança no processo que tem a ver com a disposição do estrogênio e a confiança da progesterona. Sim, eu atendo mulheres que estão com tudo isso bagunçado, mas tem a ver com isso que eu falei para vocês. Tem a ver muitas às vezes com a genética, mas muitas vezes com o estilo de vida, com erros do processo, com excesso de estresse, tá? Nutrientes essenciais, todos também, mas eu vou falar aqui do DHA para formação do sistema nervoso, a colina que está presente na gema do ovo, a gente também tem suplementado por motivos vários, ferro e zinco para dar imunidade e energia, todas as vitaminas do complexo B, não só o ácido fólico ou metilfolato de preferência, mas todas as do complexo B, B2, B6, B9, B12, todas estão extremamente relacionadas ao funcionamento do cérebro. Vitamina A, as coisas não funcionam sem ela, vitamina D, tudo. Então, mais uma vez, a nutrição não é importante, ela é fundamental. E como estamos todos mais ou menos desnutridos em algum grau e muito estressados, praticamente toda mãe deveria suplementar na gestação e ela está melhorando as condições tanto para ela quanto para sua prole. Lembrando que nós estamos falando muito mais aqui de construção futura do que o que nós podemos fazer conosco, já que não sabíamos de nada disso. E aí, vamos lá. No climatério, menopausa e o cérebro feminino, a gente tem, aquilo que a gente já citou, a redução do estrogênio, da progesterona e os impactos metabólicos e mentais disso. Falaremos com um pouquinho mais de profundidade sobre isso, exatamente porque a mulher vai passar mais ou menos um terço da vida dela na menopausa, na perimenopausa e menopausa, e existe pouquíssimas informações sobre isso, e até muito pouco tempo atrás só existia mito e tabu, tá? Então, a minha mensagem mais importante para que vocês saiam daqui é que a menopausa ela não te fada a, a pausar nada, é um processo, né? Você pausa a sua fertilidade, ok? Por um lado, que bom, porque tudo tem que ter seu ciclo, mas ela te especializa e, óbvio, você tem perdas e ganhos como tudo nessa vida, tá? Aí, quando a gente coloca aqui que existe um maior risco de doenças neurodegenerativas, tem muito mais a ver com os problemas de estilo de vida, com os agressores, né? Com excesso de tabaco, de álcool, de toxinas, de tudo que eu vou falar ali daqui a pouco, do que com a menopausa em si. Pelo contrário, os estudos de neurociência têm mostrado que o índice de felicidade das mulheres pós-menopausa é altíssimo, como nunca foi na vida, ou mais alto em qualquer fase da vida.
Isso é sensacional, tá? Então é importante lembrar que sempre dá para melhorar, que não tem essa de, ai meu Deus, já não dá mais tempo, sempre dá tempo, e que as estratégias nutricionais e estilo de vida serão determinantes e fundamentais para predizer, para determinar como será o seu próximo, como serão os seus próximos anos. Água, porque eu tô falando muito. É... isso aqui é bem legal também. Então, ninguém, não tem nada aqui no chat. Então, olha só. Olha que bonitinho isso aqui. Nós estamos aqui de novo, os nossos mensageiros principais da nossa aula de hoje, que é o estradiol e a progesterona. O estradiol em rosa ou vermelho, enfim, e a progesterona em azulzinho. Então, aqui na infância, os dois são baixinhos. Na adolescência, eles começam a subir, sendo que o estradiol sobe bastante. E primeiro, né? E depois vem a progesterona. Você vê que o estradiol, ele tem uma flutuação, olha aqui, sempre menor do que a progesterona. A progesterona, ela é uma montanha-russa, tá? Na fase reprodutiva principalmente. E aí tem sido, na verdade, uma pena. Essa curva tem sido achatada por aqueles problemas que eu falei para vocês. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa fase aqui, que é a perimenopausa, que é exatamente esses anos que antecedem a menopausa e que vão trazer uma série de sintomas. Geralmente, o que acontece num primeiro momento olha só que legal isso aqui. Tá vendo aqui? Tem um pico de progesterona e de repente ela dá uma caída e passa mais baixa, como ela... Primeira coisa que acontece, os primeiros sinais de perimenopausa são uma queda da progesterona e uma oscilação completamente maluca de estradiol. Literalmente, eu acordo, é que nem um neném pequeno mesmo. Eu acordo de um jeito e eu durmo de um jeito e acordo de outro, completamente oposto. Parece que me substituíram à noite e uma louca entrou no meu lugar. É isso, tá? E tem uma outra informação que eu esqueci de falar. A perimenopausa, ela é considerada como o espelho da puberdade. Então, muitas de vocês vai passar por uma perimenopausa emendada num puerpério com filhos adolescentes. Então, imagina para o marido ou para os irmãos mais velhos, lidar com essa loucura hormonal toda no momento em que a pobre da menina em puberdade está tentando se entender e precisa de ajuda para alguém que ajudá-la a conduzir nesse processo, e a gente também está descobrindo um monte de coisa que a gente não tinha a menor ideia. Então, é basicamente isso aqui. Tá? No segundo momento, aí sim, essa progesterona já cai bastante, e aí o estrogênio vai caindo até eles ficarem todos mais baixinhos, tá? E na menopausa ainda existe produção, sim, de não mais pelos ovários, mais de estrogênio, só que é um outro tipo de progesterona e de testosterona, mas tudo muito mais baixinho, porque você precisa de outras coisas é, nos seus próximos anos de vida. E aí, essas figuras eu não podia deixar de trazer, porque essas informações são as mais novas que existem, porque vocês todas devem estar se perguntando, ou querendo me perguntar, ou enfim, já passaram por isso, tá, mas quais são os sintomas da perimenopausa? Então, vocês precisam entender que, olha isso aqui, o estrogênio, ele vai ter uma função específica muito grande na função cardiovascular, no nosso metabolismo como um todo, e na nossa cognição e no nosso envelhecimento cerebral, nas células neuronais. E essa figura mostra isso aqui muito claramente. Essa figura mostra é, os receptores de estrogênio no seu cérebro. E olha que bonitinho. Então, ele tem receptor para memória de trabalho, para toda essa parte de trabalho, todas as relações de trabalho estão aqui, de processamento de informações de memória de curto prazo, do sistema adrenérgico, sua atenção, a sua ansiedade, depressão, ansiedade, está tudo por aqui, do seu sistema serotoninérgico, ou seja, seus mecanismos de recompensa de bem-estar, da sua integração sensorial. Então, muito comum mulheres na perimenopausa começarem a ter muita, muita, muita sensibilidade a barulho e a gente, pessoas. E aí ela acha que ela está muito chata e que ela tem que estar mais aberta e ser menos viciada e ser uma pessoa melhor. E ela se culpa, mas isso é neurológico. Por quê? Porque quando o estrogênio cai, esse sistema de integração ele fica carente. Ele era regulado por um hormônio que não está mais aí, tá? O sistema de motivação de emoções, o sistema de regulação de temperatura, por isso que começa a dar os calores, tanto noturnos quanto diurnos, é, problemas de insônia e tudo isso, sistemas de aprendizado e memória, as palavras não vêm mais, como aconteceu aqui algumas vezes nessa aula, não é mesmo? As funções executivas, a memória de trabalho de novo. Então, o estrogênio e a progesterona simplesmente orquestram uma série de coisas, de funções do nosso cérebro que a gente via muito bem com elas até aqui. E por isso também que na gestação e no pós-parto, isso aqui fica meio capenga, tá? Então, de fato,
O cérebro feminino, ele encolhe de tamanho durante esses 3 marcos, mas depois ele volta. Mas ele volta diferente. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, todos esses sintomas, e aí acho que esse aqui é até melhor para mostrar. Deixa eu trazer o próximo. Tá aqui. Eles estão relacionados com. Aumentar um pouquinho só para ver se vocês enxergam melhor aqui. Eles estão relacionados com essa perimenopausa. Então, vamos entender isso aqui, tá? Eu tenho aqui. E o mais importante, quando acontecem essas alterações, a primeira coisa que acontece é uma modificação no metabolismo da glicose. Lembra da insulina que eu falei? Então, é como se diminuísse a quantidade de energia disponível para o teu corpo. Uma bela analogia disso é o seu tanque, seu carro está sem gasolina. E você precisa ir lá no posto encher, porque você tem um dia inteiro de levar e buscar menino em tudo quanto é canto da cidade. Só que quando você vai lá, por algum motivo, o teu tanque só fica a 70%. Acabou de passar 2 horários as luzes aqui, a coisa vai rindo. O teu tanque, ele só enche a 70%, ele não enche mais como ele enchia. E o teu carro vai ter uma autonomia menor, mas ele não está acostumado com aquilo, tá? Então existe um. E aí lembra que o teu cérebro gasta muita energia. Então ele dá uma enlouquecida, porque ele precisa de muito mais energia para funcionar e ele não tem. E ele vai demorar um tempo, que são alguns anos, para poder se ajustar àquele tanque que está menor, tá? Então é isso que acontece aqui, ó. O seu metabolismo da glicose, que é isso que eu acabei de falar, ele era mais alto aqui na pré-menopausa, ele vai caindo na perimenopausa e ele dá uma despencada, você vê que é menor do que essa despencada louca aqui do início da perimenopausa, tá? E a sua variabilidade de sintomas endócrinos e neurológicos é a mesma coisa, tá aqui estável na sua pré-menopausa, e aí ela passa por um cume de montanha a perder de vista na perimenopausa e vai caindo e estabiliza de novo. Então é muito comum a mulher passar por um período de muita dificuldade, porque ninguém explicou isso para ela dos 45 aos 60 anos, e de repente aos 60 ela, mas tá tudo bem, né? E aí os filhos, se o trabalho foi bem feito, os filhos tomam seu rumo, e aí um vai aproveitar o outro no casamento, e ela entende o mundo de uma outra maneira, porque a percepção é a realidade, tá? A forma como ela vê o mundo é muito diferente também, tá? Mas o grande desafio é passar por esse período aqui, que é o que muitas de nós estamos, e muitas mulheres que não estão aqui, mas estão em menopausa, mas que não fizeram um bom trabalho com relação ao estilo de vida, suplementação e tal, ainda sentem sintomas de menopausa quando não era para sentir, aos 70 anos, por exemplo. Então, entenda que o teu cérebro na perimenopausa, 20% das mulheres são assintomáticas, mais ou menos 80 terão sintomas, tá? É, desses 80%, mais ou menos 30% vão ter só onda de calor, que é o sintoma mais comum, mas eu preciso que vocês saiam dessa aula entendendo que ondas de calor é só uma pontinha do iceberg de tudo que você pode sentir, tá? Mas 70% vão ter ondas de calor com disfunções cognitivas, insônia, alterações de comportamento, então são várias dessas, depressão, né? Ideações suicidas. É muito importante olhar para o histórico dessa mulher, porque qualquer transtorno mental que aconteceu na vida dessa mulher, na puberdade, na vida adulta, no pós-parto, depressão pós-parto, aumenta muito a chance desses transtornos voltarem. Se não me engano, 4 vezes, é uma loucura, assim, aumenta muito. Essa mulher está muito vulnerável. Se vocês não sabem disso, vocês não pedem ajuda, ou demoram, ou diminuem o peso disso, e aí você pode ficar em risco, tá? Então, é importante entender que isso é uma alteração metabólica que precisa ser cuidada. Então, rapidamente, né? Estou ficar aqui até amanhã. O que mais? Calma aí, que eu preciso sair daqui. Pronto. Bom, então, fizemos um passando bem rapidinho, assim, do papel da nutrição, de tudo que acontece no nosso corpo, principalmente no nosso cérebro, que nós estamos regidas pelos nossos hormônios, que os nossos hormônios flutuam o tempo todo, que o nosso cérebro muda de tamanho, que é uma loucura o que acontece aqui dentro, e que se a gente não se compreender, a gente não se domina, e aí a gente não serve bem, tá? Nem a nós mesmas, nem aos nossos, nem ao nosso trabalho, nem a Deus, nem a nada. Então, qual é então o papel da nutrição e do estilo de vida nisso aqui? A nutrição ela vai ter um impacto direto na produção de hormônios e neurotransmissores, como eu já disse para vocês. Todas as vias metabólicas do corpo são dependentes de vitaminas e minerais para acontecer e utilizam os nutrientes que nós ingerimos, macronutrientes, principalmente proteínas e gorduras, como matéria-prima. Então, é o cimento que faz o tijolo, tá? É o barro que produz o tijolo. Eu vou ter melhora do fluxo sanguíneo e reduzir a inflamação com uma boa alimentação, com atividade física e com sono adequado, principalmente. Eu vou gerar neuroplasticidade. O que é isso? Eu sou capaz de produzir novas células neuronais, eu sou capaz de construir novas conexões neuronais a depender dos estímulos que eu dou para o meu corpo, a depender do quanto que eu tiro os agressores e quanto eu ponho os protetores, ok?
E eu consigo gerenciar o meu estresse com o estilo de vida e com a nutrição. E, na verdade, os únicos que podem fazer isso por nós são a nutrição e o estilo de vida. Ninguém mais pode. As medicações, elas vão atuar sobre os sintomas, mas é isso, elas não vão atuar sobre as causas. E elas não atuam sobre os sintomas para todas. Então, para você ter uma ideia, 80% das medicações psiquiátricas não fazem o efeito desejado que a medicina espera que elas fizessem na população. Então, é um número alarmante que a gente precisa fazer essas pessoas entenderem que 90% daquilo que você é, olha que loucura isso, cara, está na alimentação que você come e que você dá para os seus filhos. E é muito angustiante para mim ver que as pessoas não entendem isso e que elas não dão importância para isso e que tudo é prioridade, menos o investimento nisso. Então, o que evitar para um cérebro saudável? Isso aqui também a gente tem muitos estudos recentes de neurociência também, muitos estudos de neuroimagem que são muito legais, scanners cerebrais, mostrando os efeitos deletérios do álcool no longo prazo. Não existe dose segura de álcool para ninguém em momento algum da vida. Então, eu coloquei aqui de propósito os três principais agressores do cérebro: ultraprocessados, entenda qualquer tipo de comida industrializada, ultraprocessada. Depois a gente pode, se vocês tiverem muitas dúvidas disso, vocês me falam para eu poder refinar um pouquinho. Álcool em qualquer dose, não existe dose segura de álcool. E cafeína e outros estimulantes do sistema nervoso central. Então, quando eu estiver, o ideal seria já começar a tirar isso antes, mas principalmente quando eu começar a sentir os sintomas de perimenopausa, que todas nós chegaremos lá, com mais ou menos sintomas, mesmo as que não têm muitos sintomas, vão ter alguma coisa, eu preciso primeiro avaliar como é que está o meu consumo de ultraprocessados, como é que está o meu consumo de álcool e o meu consumo de cafeína, tá? Por qualquer tipo de estimulante. Então, aqui só também um resumo do resumo, porque eu vou mandar tudo isso por escrito com muito mais informações para vocês. O que que é, o cérebro feminino, na verdade, o cérebro humano, mas a gente está falando de mulheres aqui, o que que ele precisa para deixar esse processo muito mais gentil? Eu preciso cuidar de todos esses aspectos aqui o máximo que eu puder, com todas as ferramentas que eu tiver, com tudo que eu controlo, o mais cedo que eu posso, tá? Então, nós estamos mostrando aqui um cérebro que se exercita, mas nesse caso aqui é um corpo que se exercita. Então, eu preciso de exercício. E eu preciso de exercício de estímulo de força de preferência e que eu ganhe no saldo. Então, a maioria das minhas pacientes fala, faço pilates 2 vezes por semana. Pilates pode ser bom, tá ótimo. É melhor do que nada. Mas a semana tem 7 dias. Se ela faz pilates 2 vezes por semana, ela já começa perdendo no saldo de longe. Se o menino fica doente, ela vai 1 vez por semana. Se a família inteira fica doente, ela passa 2, 3 semanas sem ir. E no saldo lá do final do mês ou do ano, ela está perdendo feio. E cada ano que ela perde sem estímulo de força e construção de massa magra, é a garantia de que os sintomas de risco de depressão pós-parto, de predisposições genéticas do bebê, de menopausa, perimenopausa, e principalmente os sintomas mentais, são terríveis. Então, a gente tem que pensar na frente, a gente tem que saber olhar para frente. A mesma coisa com a alimentação. Alimentação limpa, fresca, menos industrializada possível, baseada em comida, sem versão, tá? Tudo isso que vocês veem na internet, suplementos, pozinhos, são tecnologia. Algumas coisas são muito boas, 2 ou 3 são muito boas. No geral, vocês deveriam investir em comida, 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 comida. Almoçar e jantar, parar de lanchar tanto, parar de eliminar o máximo que puder farináceos refinados, todos, farináceos refinados. Farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha fininha que parece droga, ou açúcar refinado, você devia tentar eliminar do consumo da sua família e deixar para a exceção da exceção. E a exceção seria a cada 15 dias uma refeição. Todo mundo come, pede um iFood, come mais ou menos 3 refeições que pede fora por semana. Essa é a média do consultório. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Aquele Rap 10 não é comida, isso deveria ser exceção, tá? Só para dar uma passada também. Respeito ao ritmo circadiano, então, sono de qualidade. E aí a gente tem um parênteses aqui para as mães. O que as mães de meninos pequenos têm que fazer sim, ensinar os seus filhos a dormir o quanto antes e criar uma rotina para casa, vocês também dominam isso muito bem, mas entender que é preciso descansar nos outros momentos da vida. Eliminar um pouco essa ideia de, ai meu Deus, não posso, ai meu Deus, tenho que dar conta de tudo. Sim, a gente vai dar conta do que a gente der conta, e se a gente conseguir achar espacinhos de 10 minutos, de 15 minutos, às vezes nem de dormir, mas de fechar o olho, dar uma desligada, a gente precisa ajudar o nosso cérebro a se desligar um pouco, a gente já ajuda muito isso aqui, tá? Gerenciamento do estresse
Eu nem consigo dizer aqui que um é mais importante do que o outro. Eu coloquei esses cinco porque eles englobam os itens, os nossos pilares, né? O que eu chamo de fato, a nutrição integral está descrita nesse slide, tá? Gerenciamento do estresse é fazer do limão a melhor limonada que eu posso todos os dias e ainda extrair o açúcar de dentro do próprio limão, tá? Pra vocês terem uma ideia, o negócio é tão sério, e eu vou só passar, eu só vou falar sobre isso, sobre esse assunto eu só vou falar isso, eu juro. Existe a recomendação, o que está se fazendo hoje em dia é você dar uma reposição padrão, típica de estrogênio e progesterona para todas as mulheres que podem, né, que não tem muita contraindicação, quando elas começam a entrar com sinais de climatério. Só que é o seguinte, a progesterona, como vocês já viram, ela tem esse lado de bem-estar, de calma, de confiança, ela abre os canais de GABA no nosso cérebro. Os canais de GABA são esses canais de esse neurotransmissor da calmaria. Só que quando você está muito estressada, a progesterona faz o efeito contrário, tá? Ela te excita. Então, imagina um cérebro totalmente maluco, e aí você suplementa, porque reposição hormonal é uma suplementação. Você suplementa progesterona. E aí você estressa muito tudo e você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Só uma pequena palhinha dos riscos inerentes a você fazer as coisas sem ter muita certeza ou muita clareza, pelo menos dos riscos que você está correndo e dos efeitos colaterais, tá? E aí um outro assunto que infelizmente é muito menos divulgado do que deveria, que é o problema das toxinas, as toxinas ambientais, isso merece uma aula à parte. Isso é tão sério que eu estou revendo toda a minha estruturação interna e técnica de consultório com isso. É só para vocês entenderem, existem milhares e milhares de substâncias que foram colocadas no nosso dia a dia desde a década de 70 para cá. 70% delas não foi testada ainda para a saúde humana. E das que foram testadas, a gente tem comprovado que 800 delas, pelo menos, eu preciso terminar em 10 minutos, hein? Aí depois a gente abre outras se vocês quiserem para perguntas. 800 delas, pelo menos, fazem mal para a gente. E boa parte delas, elas funcionam como eu vou chamar de estrogênio-like, tá? Elas são pequenininhas e elas confundem os nossos receptores de estrogênio, elas se ligam aos nossos receptores de estrogênio, intoxicando o nosso sistema inteiro. Imagina, eu espero que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. E outras, elas são os disruptores endócrinos, que elas fazem essa confusão total nos nossos hormônios. Então, quando vocês pegam hoje em dia muitos problemas de alteração de tireoide, excesso de nódulos, alopecia androgenética, endometriose, síndrome metabólica, boa parte da responsabilidade dessas coisas que estão explodindo, que não tinha na época que a gente era mais nova, que as nossas mães e tal, tem a ver muito provavelmente, os estudos todos, tem muito estudo mostrando isso, com esses disruptores endócrinos, com todas essas substâncias. E as mais conhecidas são os microplásticos, são os fitalatos, que são os fixadores de perfume, por exemplo, são esses revestimentos de panelas, revestimentos de antichamas enfim, para vários lugares, tintas, cosméticos, produtos de limpeza. E aí, então, de novo, isso valia uma outra aula, porque isso é o veneno, os pesticidas, os alimentos, contaminação da água. Esses são os vilões invisíveis que ninguém está falando muito para vocês. E a maioria das mulheres gastam dinheiro danado com um monte de produto que está fazendo muito mal para elas, e com um pouquinho de estudo e um pouquinho de orientação, elas poderiam estar protegendo a própria saúde, a saúde da família e principalmente a integridade. Olha que forte isso, a integridade da fertilidade das filhas. O número de casos de infertilidade, o número de casos, inclusive, de autismo, de doenças, de transtornos do neurodesenvolvimento, podem estar associados e parecem estar muito associados com a quantidade de toxinas nos nossos sistemas. Um estudo muito recente agora encontrou microplásticos nos cérebros de bebês humanos. Isso é muito alarmante, tá? E é preciso essa consciência para que você, dentro da sua casa, sem neurose, sem loucura, comece a modificar isso, porque os estudiosos têm falado que o nosso ambiente doméstico tem sido mais agressor para nós do que o ar lá fora. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso e ficassem atentos, tá? Ah, e eu finalizo com uma frase que é uma das frases mais importantes para mim, que é uma frase que não é minha, né? Mas, enfim, que me veio num momento muito importante e que eu carrego ela comigo. Que as decisões verdadeiramente importantes da vida, elas não nos trazem paixão e euforia.
mas elas trazem alívio, responsabilidade e paz. Eu acho que isso é um bom balizador para entender, já que a gente não tem muito ali um manual, e ainda bem, né? Porque nos foi dado um livre-arbítrio, a gente tem um mapa, um belo mapa, no caso dessa turma aqui, mas a gente tem que estar sempre muito atenta. E eu acho que essa sensação interna, ela costuma ser muito forte para quem sabe do que eu estou falando. E ela pode ser um excelente balizador. Então é isso, um assunto muito vasto. Queria agradecer a confiança de vocês. Muito obrigada. Eu estou disponível para vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês têm o meu contato. Muito obrigada, ótima tarde, ótimo final de semana a todas. Obrigada pela participação.